Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre democracia, especificamente sobre a fragilidade da democracia. E quando eu tô falando de democracia aqui, eu tô falando da democracia burguesa, democracia representativa que a gente vive no sistema capitalista. Então a democracia que a gente vive no Brasil, a democracia que é vivida nos Estados Unidos, a democracia que é vivida na Inglaterra, na França, no Japão, na Coreia do Sul, em vários lugares do mundo que foi propagado nos últimos séculos, né? E o meu ponto nesse vídeo é que a democracia burguesa é muito frágil. E para falar sobre isso, eu trouxe um livro hoje que é o Como as Democracias Morrem. O livro é focado muito no exemplo dos Estados Unidos e na ascensão do governo Trump, do primeiro governo Trump. Mas o que eu quero falar hoje sobre a fragilidade das democracias é em relação às autocracias, principalmente, ou então em sistemas que se aproximam de autocracias. E quando eu tô falando de autocracias aqui, eu tô falando de uma forma um pouco mais geral, assim, tanto de esquerda quanto de direita. Então a gente tem vários exemplos, né? A gente tem as ditaduras militares no Brasil, que foram de fato autocracias com todas as características de autocracia, e a gente tem líderes autocratas que chegaram ao poder democraticamente e que, apesar das suas características autocratas, não necessariamente implantaram autocracias em seus países, né? Então a gente tem o exemplo do Bolsonaro no Brasil, do Trump nos Estados Unidos, e aí, a partir daí eu acho que já dá para entender de que tipo de líderes eu estou falando. O livro traz um ponto muito interessante sobre a questão da capacidade da democracia burguesa de se defender de autocratas. Ela faria isso a partir principalmente dos líderes partidários, que exerceriam um tipo de poder sobre os partidos que impediriam que os líderes autocratas chegassem às eleições. Então, na verdade, a forma da democracia burguesa de se defender de autocratas é de restringir o acesso democrático deles. Então é uma balança que o livro traz entre democracia de fato, com você ter mais ou menos democracia em um país, e você poder se defender ou não de autocratas. E como você cria pesos e balanças e medidas e contramedidas para balancear essas duas coisas. Mas a questão é que é muito fácil para diversos países caírem sob líderes autocratas. E nós temos diversos exemplos acontecendo hoje no mundo. A gente tem a Venezuela com o Maduro, a gente tem a Hungria com o Orbán, que foi recentemente derrotado nas eleições da Hungria, a gente tem a Turquia com Erdogan, a gente tem Israel com Netanyahu, a gente tem diversos exemplos que acontecem na atualidade, que a gente está numa fase, num momento internacional de ascensão de autocratas, né? Ascensão de líderes, de concentradores de poder, de líderes antidemocráticos dentro das democracias burguesas. E existem dois fatores que eu acredito que eles fortalecem muito a criação e a ascensão desses autocratas, que são as crises econômicas e as guerras, que são momentos em que a população aceita medidas mais drásticas feitas por esses governos, medidas mais drásticas anunciadas por esses tipos de líderes, né? Então, quando o país está em guerra, é entendido que é necessário um líder forte, que é necessário um líder capaz, que vai fazer as coisas acontecerem, e que nesse sentido você tem a ascensão desses líderes autocratas. Então, o Netanyahu em Israel é um ótimo exemplo disso, né? Existem diversos processos por corrupção correndo contra ele, mas como ele mantém o país sempre em guerra com seus vizinhos do Oriente Médio, ele nunca sai de fato do poder para poder ser pego por esses processos judiciais. Ele está sempre se mantendo e se propagando no poder baseado nessas guerras contra seus vizinhos do Oriente Médio. E as crises econômicas trazem muita insegurança para a vida das pessoas. Então as pessoas não têm mais segurança de se elas vão conseguir pagar suas contas, não têm mais segurança se elas vão conseguir se alimentar, se elas vão conseguir dar bons futuros para os seus filhos. E isso tudo gera uma abertura das pessoas para esses líderes autocratas, para esses líderes mais concentradores de poder que vão dizer que vão mudar a economia, que vão dizer que vão resolver todos os problemas no passe de mágica, muitas vezes com medidas que são enganosas, medidas que mais maqueiam os resultados do que ajudam de fato nos problemas econômicos, e isso vai gerar essa ascensão desses líderes autocratas. Mas mesmo que uma democracia sobreviva a um líder autocrata, ela se fragiliza muito. Então é o que aconteceu, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos. A gente passou por líderes autocratas, que seriam o Bolsonaro e o Trump, e eles foram derrotados nas eleições, mas a democracia que se teve depois desses governos ficou muito fragilizada, com polarizações cada vez mais acirradas, com a ascensão das fake news, com o extremismo político de extrema direita, que levou à nova eleição do Trump no contexto dos Estados Unidos.
e que está levando no Brasil a que o Flávio Bolsonaro tem altíssimas intenções de voto para a eleição desse ano. Assim como agora na Hungria, a gente vai ver o que vai acontecer de fato com o país, né? Que estava com o líder Orbán há mais de 10 anos no poder e que agora foi derrotado nas eleições, mas que a democracia se fragilizou, né? As instituições do país se fragilizaram. E a gente vai ver agora nesse novo governo como vai ser possível se retomar essas instituições, como vai ser possível fortalecer novamente essas instituições, ou não. Ou vocês vão cair nos mesmos problemas que os Estados Unidos caíram, que o Brasil está caindo, e promover uma nova ascensão desses líderes autocratas. Você pode estar se perguntando, então, o único fim que as democracias burguesas levam são as autocracias? Eu te digo que não. Que na verdade a democracia burguesa ela funciona como uma gangorra, em que de um lado você tem as autocracias e do outro lado você tem a autogestão. E a democracia serve como essa gangorra entre esses dois polos. Mas acontece que essa gangorra não é equilibrada. A democracia ela favorece muito mais autocracias porque elas se disfarçam de democracia burguesa, porque elas atendem aos interesses dos grandes capitalistas do que a autogestão. A autogestão fala exatamente em combater o capitalismo, fala exatamente em combater os grandes capitalistas. E não é isso que a democracia burguesa quer. A democracia burguesa quer a manutenção do sistema capitalista. Então, em momentos de crise, ela favorece muito mais os autocratas e as autocracias, seja de extrema-direita, seja de outros espectros políticos, do que a autogestão. Mas a autogestão é uma possibilidade, sim, que foi o que a gente viu em Rojava. Caso você não conheça, Rojava é uma região autônoma na Síria, que funciona no modelo de autogestão que foi criado em 2012, durante a Guerra Civil Síria, em que o Estado Islâmico estava avançando sobre o país e foi organizada uma guerrilha e uma luta contra o Estado Islâmico no nordeste da Síria, que conseguiu expulsar o Estado Islâmico da região e que estabeleceu uma região independente de fato, organizada a partir da autogestão. Então é o outro lado da gangorra conseguindo se fortalecer e conseguindo tomar o poder na região. E claro, no caso eu estou defendendo que a melhor saída para a democracia burguesa é a autogestão. É a gente conseguir levar cada vez mais democracia direta para as pessoas, é as pessoas estarem cada vez mais envolvidas na construção, nas decisões políticas do seu território e cada vez mais educadas sobre todas essas questões. Então a gente vive um momento de ascensão das autocracias, quer dizer que a gente está vivendo um momento de crise da democracia burguesa. O que a gente pode fazer para que a gangorra não caia para o lado das autocracias? O que a gente pode fazer para que a gangorra caia para o lado da autogestão? E o que você pode fazer? Muito simples, apoiar iniciativas de autogestão. Então apoiar cursinhos populares, apoiar centros culturais, apoiar cozinhas solidárias, apoiar cooperativas, em geral, fortalecer movimentos populares, fortalecer movimentos sociais, para vacinar as pessoas contra os autocratas. Então, era sobre isso que eu queria falar hoje. Então, trouxe como referência esse Como as Democracias Morrem, mas o livro, ele não fala sobre essa questão de autogestão e tudo, né? Ele foca bem mais nessa questão da ascensão de autocratas em vários lugares do mundo, mas principalmente focando com o caso estadunidense, focando com o caso do Trump. Então não é exatamente uma review sobre esse livro, mas ele traz alguns pontos que a gente pode usar para analisar toda essa questão. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se puder deixar o seu like, puder compartilhar com seus amigos, compartilhar com quem você acha que esse vídeo seria interessante, que a pessoa se interessaria por esses temas, faça isso. E a gente se vê na próxima.